Olá, boa tarde para você que está aí nos assistindo. Hoje, segunda-feira, olha só que bênção, que presente para a gente poder começar mais uma semana. E começando uma semana aqui com a gente no Sempre Juntos. O tema de hoje, gente, exercitando a fé. Olha que tema especial. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou com ele aqui. Olha só que privilégio. Pela primeira vez aqui no Sempre Juntos, a companhia aqui do nosso pastor Nilson Júnior. Que presente. Obrigada, pastor, por participar, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham também. O privilégio é meu. Muito obrigado aí pelo convite. Gente, então você que está aí nos assistindo, se prepare, porque agora é mais um momento da gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Tanto eu quanto você vamos ter essa oportunidade de juntos, acho que os três, nessa conversa, na participação de você, que você pode mandar perguntas, pode compartilhar comentários, testemunhos com a gente aqui no chat, e a gente vai estar podendo acompanhar. Eu leio, compartilho, a gente conversa, então esse é um momento muito especial. E para a gente começar o nosso tema de hoje, exercitando a fé, eu faço uma pergunta. Pastor, para falar desse assunto, nós podemos primeiro entender o conceito de fé, né? Vamos tentar entender a fé humanística, né? A nossa visão sobre a fé e a fé bíblica. Podemos falar um pouquinho disso, pastor? Sim. Bom, Tainá, é um tema, claro, muito importante, né? E eu creio que a gente pode começar lembrando o seguinte. Quando a gente observa o relato ali da criação, né? Gênesis 1 e 2, você vê Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Sim. E aí tem um detalhe muito importante que é fundamental para a gente entender o fato da fé. O ser humano é um ser que tem fé. Isso já era verdade em Gênesis 1 e 2, ou seja, quando não existia pecado. O fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus dá uma informação muito importante para a gente, que é a seguinte: o homem, a mulher, o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é fundamentalmente um ser religioso, né? Religião, é claro que tem algumas definições, mas aqui uma que serve aqui para a gente. Religião é esse ambiente onde você acredita em algo ou alguém. Religião, né? Esse religare, né? Isso vai ser depois, mas religião ali em Gênesis 1 e 2, nós podemos afirmar, né, que uma definição possível é esse ambiente de fé, onde o homem crê em Deus. Então Adão e Eva, eles, antes da queda, eles confiavam perfeitamente em Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e confiavam nas palavras de Deus. Eles depositavam toda a sua confiança e amavam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Quando ocorre a queda em Gênesis 3, a fé não deixa de existir. Ela continua existindo. Só que o que muda é a direção. Então aqui a gente tem uma informação muito importante. A fé, ela faz parte da estrutura básica do ser humano. Não existe nenhum ser humano que não tenha fé. Então aquela noção popular de que o ateu é alguém sem fé é uma noção popular. E nesse caso mentirosa, errada. O ateu, ele tem fé, né? Eu sempre repito essa frase, que não fui eu que inventei. A frase eu creio em Deus é uma frase de fé. Agora a frase eu não creio em Deus também é uma frase que expressa fé. Ele não crê em Deus, mas crê em uma outra coisa. Por exemplo, alguém que não crê em Deus crê basicamente nele mesmo, né? Sabe? Sempre é um tipo de fé. Então, o homem sempre confia em algo ou alguém, crendo que esse algo ou alguém lhe confere significado, sentido e direção. Todo mundo quer significado, sentido e direção. Até se a gente der aquele exemplo, que é um exemplo bem drástico, bem dramático, né? E não sei se é para essa hora que, né, é o público da tarde, mas vocês vão entender. Até uma pessoa que chega no final, chega no estágio da vida, em que ela não vê nenhum sentido, e ela tira sua própria vida, isso é trágico, isso é dramático, isso é triste demais, mas essa pessoa acreditou que fazendo isso era melhor do que continuar a viver. É uma expressão de fé extremamente triste, dramática, trágica, e que a gente nem encontra tantas palavras assim para descrever,
né? Mas o que eu quero, esse fato que eu acabei esse exemplo que eu dei, serve para ilustrar o fato de que, então a gente está tentando costurar o nosso assunto aqui, né? Em primeiro lugar, Ótimo. é entender que a fé, ela faz parte é um elemento estrutural da condição humana. Agora, o que o pecado fez? Ele mudou a direção. Agora, então, depois de Gênesis 3, o homem não crê mais em Deus, mas ele continua crendo nele mesmo e ele continua fabricando os seus ídolos. O dinheiro, o sexo, o sucesso, o status, a aceitação e por aí vai, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a fé faz parte da estrutura do ser humano. A questão é em quem nós cremos. Eu quero, né, você estava falando de definição, eu creio que a Bíblia ela dá uma certa definição para nós em um texto, em vários textos, nós vamos depois ler alguns. Sim, sim. Mas eu quero começar com um texto clássico de Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, fé, ela pressupõe isso. Ela pressupõe certeza de coisas que ainda não aconteceram, mas eu espero. Por exemplo, o cristão, né? O cristão, ele expressa fé na segunda vinda de Cristo. Cristo ainda não veio pela segunda vez, mas nós temos a certeza de que ele virá. O judeu, ele expressa fé também na primeira vinda de Cristo. Cristo, para o cristão, já veio. Para o judeu, ele ainda não veio. Mas tanto no contexto do judeu quanto no aspecto do cristão, no contexto do cristão, são tipos de fé, é confiança. A grande questão é qual é a base dessa confiança, né? E mais, é a convicção de fatos que não se veem. Então são fatos, são coisas que existem, nós não vemos, mas nós cremos. Por exemplo, Deus, você nunca viu Deus. Eu nunca vi Deus, né? E aí, mesmo quando nós consideramos que Cristo é a imagem visível do Deus invisível, você, no máximo, assim como eu, assim como você que está nos acompanhando, o máximo que você viu é, de repente, um filme que tenta mostrar a imagem de quem Jesus seria. Mas você não tem certeza que Jesus era daquele jeito. Só que, do ponto de vista bíblico, isso é terciário, quaternário, não é nem secundário. Porque fé, do ponto de vista bíblico, é você ter certeza de coisas que se esperam. Você tem certeza e você tem convicção de fatos que não se veem. Jesus Cristo, independente se eu vi ou não, eu tenho certeza que existe, porque isso me foi colocado no coração, assim como no coração de cada um de nós, os que creem sobre isso. Então, ainda não definimos tudo, mas já demos alguns passos, né? Fé faz parte da estrutura do ser humano, não é algo que alguém não tenha, todo mundo tem, certo ou errado, com base ou sem base, né? E, no caso, fé tem a ver com essa certeza, convicção de coisas que existem, são realidades. Fé bíblica, né? Enfim. Muito bom. Pastor, e agora, antes de ir para a próxima pergunta, como a gente está falando dessa definição da fé, me veio também o tamanho da fé, né? Sim. Que na Bíblia também fala que se tivéssemos a fé, né? De um grão de mostarda. Um grão de mostarda. E assim, do ponto de vista bíblico, o mais importante é o objeto em quem nós depositamos a nossa fé, né? Porque, para começar, nós devemos ter fé, mas depois da queda, depois de Gênesis 3, ninguém consegue ter a fé salvífica por si mesmo. E então, aí a gente tem esse aparente paradoxo, né? A Bíblia exige que nós creiamos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ao mesmo tempo ninguém consegue ter fé por si mesmo. A fé é um dom de Deus, né? Então a fé é um dom, é Deus que dá, mas ao mesmo tempo nós devemos ter. Explica isso pela lógica, não tem como. Mas é a Bíblia que ensina, e a gente sabe, todo mundo que crê verdadeiramente sabe que é exatamente assim. A gente tem dificuldades quando a gente tenta sentar e tentar entender de forma lógica, a gente não vai conseguir. Mas todo mundo que crê, se você está em casa, você crê em Cristo, você sabe que foi você que creu, e você continua crendo. Ao mesmo tempo, você sabe que você não creu sozinho, nem sozinho, foi Deus que graciosamente operou fé no seu coração. As duas coisas ao mesmo tempo. Muito bom. Gente, olha que tema bom, que gostoso falar disso. Sim. Pastor, aí vem uma outra questão que eu quero trazer agora. Se o senhor achar que eu estou pulando também, se o senhor quiser voltar, você fala, Tainá, eu acho que antes a gente pode pontuar. Tá. Nós vivemos nesse período pandemia, ainda estamos passando por isso, né? Sim.
Sempre há uma notícia nova, aumentaram os casos, diminuíram. Temos fé que vai acabar, mas a gente, né, é um outro tipo de fé, né? É, nós temos a fé que vai acabar, mas quando a gente lembra de tudo isso que aconteceu, né, e aí eu até estava conversando com a Letícia anteriormente, e aí ela falou que esse período de pandemia foi um período de descoberta, que descobrimos que nós não confiamos em Deus. Uhum. Aí eu achei pesado, mas me fez refletir, porque de acordo com o nosso contexto, fez todo sentido, mas eu gostaria de trazer isso: o medo, a incredulidade, a ansiedade, a autossuficiência, a desesperança, são vários sentimentos que eles nascem de acordo com determinadas circunstâncias em que a gente vive em um momento da nossa vida. E aí, parece que elas vêm para testar a nossa fé. São situações que geram esse sentimento, que aí, quando a gente consegue refletir, percebe: "Ah, agora eu tô com medo". E tudo isso, resumindo, o que que a gente pode entender dessas situações, desses momentos difíceis que cada um vive? Pode ser pandemia, pode ser uma insegurança no trabalho ou qualquer outra coisa. O que que isso tudo está atrelado à nossa fé com Deus? Sim. Ah, o homem, né, que nós dissemos lá no início, que é um ser que sempre crê de alguma forma, Uhum. independente do que, mas o homem sempre vai crer, né? E então a incredulidade ela marca a condição humana depois do pecado. Tá. Então tem Queda. pessoa, exatamente. E a gente tem que sempre voltar para a criação, para saber Uhum. quem nós somos, o que que aconteceu de errado e quem que pode nos salvar, sempre, né? Tá, Sempre, sempre, ótimo. sempre voltar qualquer assunto, quem nós somos, o que que aconteceu de errado e quem que vai resolver tudo isso, né? Muito bom. É sempre voltar nessas questões. Tainá, você mesmo sabe, todos nós sabemos, é você que está em casa, que às vezes você passa por situações, vamos supor que você esteja desempregado e com um familiar muito doente na tua casa, alguém que você ama e que está doente. E você tem, de repente, 10 pessoas na sua família que vivem nessa situação de desemprego e com uma enfermidade grave, né? Isso traz desgaste, enfim. No meio dessa situação toda, tem pessoas que, na dificuldade, vão começar a crer, vão Uhum. rever a sua vida, vão começar a crer. E tem pessoas que, na dificuldade, vão abandonar a fé, ou algum tipo de Nossa. fé que tinha. Uhum. Vamos supor que essa pessoa que está doente, ela seja curada e todo mundo agora tenha emprego nessa família de 10 pessoas. Então agora vocês vivem bem, financeiramente, economicamente, todo mundo tem um trabalho muito bom, né? Tá sobrando e ninguém está enfermo. No meio dessa situação positiva, vão ter pessoas que vão começar a afrouxar sua fé e vão Uhum. ter pessoas que vão ter um coração grato para começar a se apegar com Deus. Então, não é a situação que faz. A situação é o contexto onde nós somos revelados, né? Ai, que Então, eu lembro que ótimo. quando a pandemia surgiu ali em março do ano passado, muitas pessoas, né, de maneira assim um pouco afoitas e não sem refletir, elas começavam a falar assim: agora o povo vai se arrepender e voltar para Deus. Bom, Uhum. a pandemia, nem pandemia, nem guerra mundial tem o poder de redimir as pessoas. Ela revela quem nós somos, né? Então tem pessoas que no meio da pandemia vão rever a sua vida e vão buscar mais a Deus, vão querer conhecer mais a Deus. E temos vários exemplos. Tem pessoas que no meio da pandemia vão abandonar a Deus, vão reclamar. Olha, eu estava sendo tão certo, por que isso veio acontecer comigo? E quando a pandemia acabar, que a gente não sabe quando e nem como, Sim. né? Tem pessoas que vão tentar fazer vários prognósticos aí, né? E todos eles vão estar provavelmente bem errados. Mas quando ela acabar, e a gente não sabe se vai, enfim, não tem como a gente adivinhar nada, né? Mas tem pessoas que no meio da tranquilidade elas vão voltar-se para Deus em agradecimento, e outras vão falar: bom, já que está tudo bom, agora não preciso mais de Deus e vou, né, voltar à minha vida. Então, as situações elas têm, creio eu, que elas têm essa questão de esse potencial de revelar aquilo que já estava no nosso coração. É. Ela não cria coisas novas, né? Deus é aquele que, com pandemia ou sem pandemia, continua o mesmo, a palavra dele continua a mesma, e nós, no momento fácil, no momento difícil, temos que crer e confiar em Deus, e dependemos de Deus para isso.
né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, Tainá, se você me permite, eu Claro. queria falar rapidamente de alguns tipos de fé. Por A gente já favor. chegou a esboçar um pouquinho, né? Mas Uhum. existe a fé histórica, né? Essa divisão não sou eu que faço, eu peço até vários teólogos aí já fizeram, né? Tem um professor precioso que nós tivemos, né? O reverendo Hermstein, ele expressa isso em alguns livros dele. Tem vários tipos de fé. Tem a Uhum. fé histórica, né? Por exemplo, se eu perguntar para você, você tem fé, Tainá, que existiu uma pessoa chamada Adolf Hitler? Sim. Sim, Sim. mas como que você tem fé sendo que você nunca ouviu? Pelos relatos, os Exatamente. Então depoimentos. você, Tainá, assim como eu concordo Uhum. contigo, provavelmente você que está em casa, você também tem fé, você acredita que existiu um sujeito chamado Adolf Hitler. Embora você nunca tenha visto ele com seus olhos, né, ao vivo e a cores, e você nunca tenha convivido com ele. Que bom, né? Que bom que você nunca Bom. conviveu com ele. Isso é muito bom. Você está aqui é prova disso. Então, esse seria um exemplo bem simples de fé histórica, né? Você crê que algo Ótimo. aconteceu, ok? Uhum. Eu falei do Adolf Hitler, mas poderia ser, né, de Mao Tse Tung, de qualquer outro Uhum. personagem da história, enfim. Uhum. Existe também a fé que é circunstancial, né? Então, acho que a gente já falou um pouquinho sobre ela. Então, quando as circunstâncias estão positivas na minha vida, eu tenho a tendência, né, de acreditar e confiar. Aí, de repente, a circunstância muda, a minha fé, de repente, talvez mude um pouquinho. Então, a fé histórica, tem a fé circunstancial e tem a fé popular, né? Todo mundo tem fé, né? O brasileiro é um povo de fé, né? A turma fala isso, né? Exatamente. O maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, é o país que experimenta um crescimento de igrejas pentecostais e neopentecostais muito grande, né? É um ressurgimento do calvinismo, essa coisa toda. Então, o brasileiro tem a fé, né? Tem a ver muito com o brasileiro. Não é só o brasileiro, é o mundo todo. Mas pegando essa questão, né? O brasileiro é um povo de fé. Eu confio. Essa é uma visão popular da fé. É uma fé às cegas, né, como alguém definiu. Uma fé às cegas sem razão. Você perguntar para a pessoa, por que você crê? Explica um pouco para mim, um pouco da tua fé. Não sei, é a fé na fé. Né? Eu Isso é creio que eu creio. verdade. Né? Então, a fé histórica, a fé circunstancial, a fé popular, que é esse salto no escuro, sem nenhuma razão. Que você perguntar para a pessoa, ela não vai conseguir te explicar o mínimo que dá para explicar. E você tem a fé bíblica. A fé bíblica é diferente. Não sei se eu posso falar agora, ou você prefere Pode, não, pode depois, fazer, tá? pode falar, Se você quiser pastor. depois. 3 características, Tainá, que marcam a fé bíblica. Para ser fé Ótimo. biblicamente orientada, tem que ter essas 3 características aqui. Tem que ter conhecimento. A fé bíblica não é uma fé às cegas, um Uhum. salto no escuro. Né? Tem até um exemplo que eu estava lendo. Você, Tainá, eu duvido, você, eu e qualquer um que esteja nos acompanhando, eu duvido que você colocaria uma venda nos olhos e na rua escolheria alguém para fazer uma cirurgia cardíaca em você sem ver, do nada. Ninguém faz isso. Incrível. Ninguém faz isso. Você tem que conhecer a pessoa que vai abrir o teu corpo, o teu coração, enfim. Pegar o histórico dele. Exatamente. Então a fé bíblica, sempre pressupõe conhecimento, sempre pressupõe consentimento. É mais do que você ter informações. É você achar que essas informações são ao seu favor. Faz bem para você. Se você Uhum. sabe que o cirurgião que vai fazer a tua cirurgia cardíaca é uma pessoa que já errou nas 100 cirurgias que ele fez, errou em 80, você não vai, eu duvido que você vai fazer essa De cirurgia. forma E eu alguma. duvido que você vai deixar fazer no seu filho. Você não vai. Não. Então, fé, corretamente entendida, tem conhecimento, tem consentimento, que é depois de você conhecer, você ter certeza de que isso vai fazer bem para você. Em terceiro lugar, é confiança. Ai, que Você descansa ótimo. no conhecimento. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas tem essas 3 características. Para ser fé bíblica, tem que ter essas 3 características: conhecimento, consentimento ou assentimento, né? E a confiança. Se passar nesses 3 testes, existe então a fé bíblica, que é uma fé que nós devemos ter, mas ao mesmo tempo é sinal, sinalização da graça de Deus na nossa vida. Olha, eu não sei você, mas eu já tô com várias anotações aqui já de respostas, porque eu achei assim, de uma forma tão clara e tá aqui tudo sendo compartilhado mediante a palavra. Então, pra gente isso a gente tem que anotar, tem que lembrar. Pastor, até tem uma pergunta que recentemente eu vi que
talvez, eu não sei como é que eu vou fazer essa pergunta. Vai lá, tenta aí. Deixa eu tomar cuidado. Uma das coisas que a gente vê muito acontecendo hoje é a questão da ansiedade que nós temos, né, com tudo. A ansiedade, quem não tinha, desenvolveu muitas vezes. Muita gente que tinha, que eu vi também, foi tratado de alguma forma nesse período. Mas as pessoas têm essa questão de dificuldade de entender da ansiedade, do medo relacionado ao tamanho da nossa fé, né? Eu acabei de fazer essa pergunta anteriormente, mas eu quero ver se eu consigo fazer ela de uma forma profunda. Se eu tenho medo, é porque eu não tenho fé? Ou se eu sou ansioso, é porque eu não tenho fé? Ou que tipo de ansiedade e medo que é a parte, esse está relacionado à fé e esse não? Né? Como que a gente pode associar essas duas questões? Eu diria, Tainá, essa é uma questão bem interessante, bem profunda, bem real, né? A Uhum, gente está nesse período de pandemia aí e você tem pessoas desempregadas e quem sim, está desempregado é óbvio que está lutando contra a ansiedade, contra o medo. Existe uma exatamente. ansiedade se amanhã eu vou ter comida, né? Às vezes alguns são literalmente assim. Às vezes a ansiedade é em relação como que vai ser o mês que vem, É né? Como que vai verdade. ser o próximo mês? E os meus filhos, eu vou ter que tirá-los da escola, né? Quantos E, dramas enfim, reais estão sendo exatamente, vividos, né? exatamente, né? E pessoas que estão enfermas e que dependem de hospitais públicos, e a gente sabe a qualidade, né, dos hospitais públicos, embora tenha profissionais bastante comprometidos, mas falando assim do descaso dos políticos, enfim, né? Uhum, Você tem medo, né? Você tem ansiedade, você tem medo, né? Medo de que o que, que vai acontecer, né? O exatamente. que, que vai acontecer? Eu tenho, né? Inclusive até um pedido de oração aqui, né? O pastor Robert, Fiquei né? sabendo Robert hoje. Fonseca, amigo nosso, já falou aqui com a gente. Deus quiser vai voltar aqui. Ele tem duas filhinhas, né? E a menor, a Laís, de 2 anos, salvo engano, ela está internada, né? E foi diagnosticada com Covid e necessita das nossas orações. Então, Robert, ore pelo pastor Robert, pela Priscila, pela filhinha mais velha dele e pela Laís, que é a filhinha mais nova, né? Uhum. E nesse contexto todo, existe medo, existe ansiedade, né? Que fazem parte da condição humana. E aí vem a tua pergunta, né? Que é muito interessante. Quem tem medo e tem ansiedade, na verdade, não tem fé? Bom, eu duvido que o Robert não esteja passando por um medo, Uhum. por ansiedade e, ao mesmo tempo, por fé. Então, a fé depois, né, a fé depois ali de Gênesis 3,15, ela anda junto com os nossos defeitos, né? Então, é fé em meio à ansiedade, fé em meio ao medo. E quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, a ansiedade vai diminuir. Vai ser Ótimo. eliminada totalmente? Eu creio que, na minha opinião, dentro do que eu tenho entendido da palavra de Deus, e eu estou aberto a correções pela palavra de Deus, nos novos céus e nova terra não vai ter mais nenhuma ansiedade e nenhum medo. Ok. E aqui nós devemos exercitar, né, cada vez mais amor a Deus, e o amor perfeito lança todo medo. Eu só quero perguntar se alguém aqui tem um amor perfeito, né? Se alguém já consegue dizer, ó, eu tenho um amor perfeito, não tenho nenhum medo, nenhuma ansiedade, né? Se você tem, bem, eu não acredito, mas eu dou o direito de você pensar assim. Mas eu creio que ao mesmo tempo nós devemos lutar por isso. Lutar por isso. E eu creio que é possível, sim, por um milagre de Deus, mesmo você, eu, qualquer pessoa experimentando uma situação extremamente difícil, e Deus nos sustentar miraculosamente com amor, com a sua graça, com fé, com coragem, né? E lançando o medo, lançando a ansiedade para fora. Mas normalmente nós vamos conviver, nós vamos exercitar a nossa fé em Deus em meio aos nossos medos e em meio às nossas ansiedades. Então eu creio que, claro que eu não estou analisando nenhum caso específico, Sim, sim, a não ser nós esse do sabemos. Robert que eu citei, que é mais para a gente pedir oração para o pastor Uhum. Robert, né? Mas eu creio que numa situação dessa conviveria com um certo medo, eu conviveria com uma certa ansiedade, mas eu, pela graça de Deus, no meio disso tudo, né, quando eu tivesse mais medo, os meus irmãos devem me orientar para que eu tenha fé, né, e eu pedindo a Deus para que me sustente com fé. Então, fé é em meio a esses desafios todos. Eu creio que normalmente
é assim. Se algo não, se existir momentos onde a gente consiga confiar plenamente, graças a Deus e glória a Deus por isso, né? Muito bom. Ai, que resposta. Obrigada, pastor. É que muitas vezes a gente tem essa. É que cada situação é uma, né? Sim, Mas eu acredito que a gente tem essa. Em meio ao momento que nós estamos passando, e às vezes, quando nós estamos ali caminhando na fé, a gente tem uma cobrança, às vezes, dependendo da visão que a gente tem do sim. evangelho, que agora que eu estou aqui, é pecado eu sentir esse medo, e aí é um medo Não, duplo e outra, uma dor que a é pessoa sente. pecado eu sentir, existe é pecado eu viver ansioso e com medo? E eu devo confessar esse pecado e lutar. É porque às vezes a gente cria a ilusão de que a gente não vai pecar mais. Isso está Exatamente. reservado só aos novos céus e nova terra. Ah, então é para pecar? Não, não é isso, é lutar contra o pecado. Só que a gente, infelizmente, isso acontece todos os dias da nossa vida. Devemos Uhum. lutar contra. O amor perfeito, o amor de Deus lança fora o medo, é verdade, creia nisso e lute contra a ansiedade, lute contra o medo. Só que é só pela graça de Deus que a Só gente pela consegue, graça. né? Então, Exato. normalmente, eu lembro de uma definição do reverendo Lloyd Jones, né, um inglês, um dos grandes pregadores aí do século passado. Ele dizia assim, o que é fé? Definição de fé, uma das definições de fé dele é a seguinte, fé, Tainá, é incredulidade mantida em silêncio. Fé é incredulidade mantida em silêncio. Então vão ter momentos em que você vai ter a tentação de não crer. É como se você dissesse para você, cala a boca, incredulidade. Eu creio. Cala a boca, incredulidade. Eu creio. Eu vou continuar crendo, mesmo não sentindo às vezes. Eu vou continuar crendo e vou continuar crendo. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Mesmo não entendendo tudo, mas eu vou continuar crendo. É aquela voz que, né, usando essa imagem, né, da Uhum. voz interior que às vezes fala para você não crer, é você esganar, pegar essa voz pelo pescoço e esganar até matar. A ideia é essa mesmo, é de uma guerra. É deixar a incredulidade calada e continuar crendo, mesmo no meio da dificuldade. Eu creio que isso é bem real. Eu acho que isso se assemelha bem às nossas batalhas Do dia a diárias, dia, do dia a dia, É exatamente. bem isso A mesmo. vida real eu acho que é por aí. Gostei dessa definição, pastor. Obrigada por compartilhar com a gente. E aí, para a gente já ainda aqui, ó, a forma como vivemos não condiz o tamanho do nosso Deus. Quando somos confrontados, tendamos a amenizar a situação, às vezes, às vezes a gente perde o rumo, esquece mesmo. Eu não sei, pastor, o senhor me corrige, eu espero não estar falando nenhuma besteira, mas eu vou compartilhar o que já aconteceu comigo. Sim. Quando nós estamos numa situação muito difícil e nós estamos ali totalmente envolvidos pela dor, pelo medo, que é o que a gente acabou de falar anteriormente, a gente, às vezes, tem que vir um irmão e falar pra gente, vamos orar juntos. Acho que foi exatamente o que o senhor falou anteriormente, né? Sim, é isso mesmo. Você já orou hoje? Você já orou agora? Não. Eu tô sofrendo, tô aqui correndo para cima e para baixo e eu não tive tempo de orar. Por isso que é tão importante o exercício, as pessoas, os irmãos estarem Sim, juntos, né, sim, pastor? sim, exatamente, exatamente. Essa é a nossa Perfeito, luta diária, né? perfeito. No dia a dia ocorrem coisas assim, dependendo da situação, você se esquece de fazer o mais básico. E a gente faz parte de um corpo e nós precisamos uns dos outros, né? Uhum. Orar uns pelos outros, orar uns com os outros, porque nós somos fracos, dependentes de Deus, e essa dependência se dá numa palavrinha que o pastor Alberto sempre repete, né, na questão das mutualidades, né? Nós Exatamente. precisamos uns dos outros, né? O problema é que a gente tem a tendência ainda que existe do egoísmo, em termos de lutar não só contra o medo, contra, né, a incredulidade, lutar contra a ansiedade, mas lutar também contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, né? Muito bom. E pastor, de forma prática, exercícios, como a gente exercita, pratica a nossa fé. Vamos lá, Sim. atividade física agora. A fé é um exercício também, né? A fé é um dom de Deus, é uma responsabilidade do homem e é algo que nós devemos exercitar. Como exercitar, né? Conhecendo a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus. Eu creio, né? A Bíblia mesmo na Bíblia que nós aprendemos, né? Lá com o apóstolo Paulo, que a fé vem pela pregação,
a pregação da palavra de Deus. Então, o contexto onde a fé surge e ela é alimentada, fortalecida, é a leitura e a audição da palavra de Deus. Muito bom. Então, se eu quero ter mais fé, eu tenho que ter mais contato com a palavra de Deus. Lendo, ouvindo, né? Ouvindo pregações, enfim, utilizando as mídias aí para ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela surge e ela é alimentada no contexto onde a palavra de Deus é pregada, é proclamada. Então eu tenho que ter esse contato com a palavra. Longe da palavra, eu vou continuar sendo uma pessoa de fé, mas não agora uma fé salvífica, uma fé que vai sendo cada vez mais enfraquecida, né? E eu vou começar a dar espaços à fé popular, a fé que é um salto no escuro sem nenhuma razão, a fé só histórica, porque às vezes você crê em alguma coisa que não faz nenhum sentido para você, né? Por exemplo, tem pessoas que têm fé histórica na pessoa de Cristo. Você chega para algumas pessoas, né? Você pode chegar para algum historiador e perguntar: você acredita que existiu um homem chamado Jesus Cristo lá no início da era cristã? Ele vai falar: sim, existem provas. Mas você crê que ele é o seu Senhor e Salvador? Não, isso aí não, por favor. Por que só Jesus? Por que não Buda também? Por que não Maomé? Então, olha só, essa pessoa tem uma fé histórica em Cristo, mas não tem a fé salvífica em Cristo, né? Então, são coisas muito diferentes. A Bíblia fala que a fé verdadeira é a fé salvífica. A fé onde você tem aqueles 3 elementos. Conhecimento, você deve conhecer algo sobre a pessoa. Não tem como você acreditar em Cristo sem conhecer um pouco sobre Cristo, né? Ele é Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é Senhor, né? Você tem que conhecer alguma coisa dele. Eu posso ler uma passagem, por favor? Com licença. Então, você que está nos acompanhando, eu tenho uma mensagem aqui do Leroy Cardoso, do engenheiro Rodolfo, a Josiane está aqui com a gente, ela é muito bom, né? Gosto muito do reverendo Nilson, é uma bênção, Felipe. E tem o Misaki Maldonato, que está diretamente de Londres nos assistindo e disse que vai orar pela filha do pastor Robert. Muito obrigado, Misaki, que bom. É muito bom Muito contar obrigado com as orações de vocês. Sim. E ter vocês aqui com a gente. Pastor... Eu achei o texto aqui, Tainá, um texto que mostra a questão da importância do conhecimento. Para ser uma fé verdadeira, uma fé bíblica, ela tem que ter esses 3 elementos. O primeiro é o conhecimento. Então, você lê lá em Romanos 10:9, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, não existe fé salvífica sem conhecimento de Cristo. Você tem que realmente crer alguma coisa de Cristo e crer algo certo de Cristo, né? Você tem que ter certeza de que Ele é o Senhor. E em teu coração, naquilo que de mais profundo existe em nós, você tem que crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Se a sua fé ela está presa só às coisas desse mundo, né? Você é o mais infeliz de todos os mortais. Se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Então você tem elementos aí que a Bíblia define como sendo centrais para definir uma fé que é verdadeira, né? Então você tem que ter conhecimento, você tem que ter assentimentos, tem que crer realmente, descansar. Cristo morreu por mim. Não basta só acreditar que Cristo veio ao mundo, de que ele era uma pessoa boa, de que ele era o Filho de Deus, mas se você não crê que ele fez, que a obra de Cristo na cruz foi também por você, então você não tem a fé verdadeira. Então o que ele fez também por mim. Então, conhecimento, assentimento e confiança. Eu vou ler mais um texto. João 6,40, tá? Pastor, nós judiamos de você hoje, do senhor, né? O Mickey de mão. Nada. 6,40, deixa eu ver se está certo aqui. Só um instante. Aqui, tá, olha só, preste atenção. João, Evangelho do Senhor Jesus, né, narrado ali por João, 6,40, está escrito assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem crê em Cristo tem a vida eterna. A vontade de Deus qual que é? Que creia em Cristo e creia que nele existe vida eterna. Então, você tem esses 3 elementos que resumem aí, que compõem, né, uma fé que é autenticamente bíblica, que é a chamada fé salvífica, né? Sem esses elementos, você continua tendo fé, mas não é fé salvífica e, no final das contas, não vai resolver o nosso problema.
Só para a gente fechar, então, uma observação aqui, só para a gente, para amarrar bem. Quando a gente quer. Nós que conhecemos a palavra, temos aquela ansiedade, aquela vontade de compartilhar com todos. E muitas vezes a gente vai, quer que o nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe tenha a mesma fé que a gente, tenha o mesmo conhecimento, né? E a gente chega com essa ânsia, essa vontade de falar, você precisa crer nesse Deus. E às vezes, aí que tá, pastor, aquilo que eu sinto que foi revelado a mim, aquela fé que eu tenho, eu não, mesmo compartilhando a mesma boas novas, o mesmo versículo, a mesma mensagem, não vai surtir o mesmo efeito no outro, porque acredito que cada um tem o seu tempo e tem a sua Sim. relação com Deus, né? Sim. Esse é um mistério, né, que a gente não consegue entender nos seus aspectos pormenores, né? E você ouve, né, 100 pessoas ouvem a mesma mensagem. Né? Você pega Paulo pregando lá no Areópago, né? Ele pregou a palavra e aí no final do relato está lá. Uns creram, outros falaram, ou melhor, uns zombaram. Uhum. Né? Você tem 3 reações. Paulo pregou ali no contexto ali, do Areópago, e o primeiro grupo achou que ele estava louco, bêbado. O segundo grupo falou, acerca disso, nós vamos ouvir depois. E teve um grupo no final que falou, nós cremos no que você disse. Então, e nesse caso, a palavra nunca, nesse e em todos os casos, a palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. E preste atenção, sempre gerando vida naqueles que creem e morte naqueles que não creem. Né? E enquanto existe vida e a pessoa estiver ouvindo a palavra, existe esperança, porque a palavra está sendo pregada e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Os que creem têm vida. Os que não creem, não têm vida. E alguém, de repente, que está nos assistindo, está nos ouvindo, enfim, está nos acompanhando, pode falar assim, mas essa é uma mensagem muito dura e vocês cristãos são muito orgulhosos. Realmente, a gente luta contra o orgulho, mas a gente tem que se arrepender do nosso orgulho e crer em Cristo. Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte, quem não crê em Cristo é que é orgulhoso. Né? E não vai resolver o seu problema do orgulho enquanto não estiver crendo em Cristo. Né? Quando nós falamos que a salvação é pela graça de Deus e ela é imperdível, isso não é um sinal do nosso orgulho, é pelo contrário, só vai a Cristo aquele que sabe que ele está perdido. Então o cristão de fato é alguém que é orgulhoso, luta contra o seu orgulho, se arrepende do seu orgulho e vai até Cristo, aquele que mata o seu orgulho. Agora, se você morre sem Cristo, você que é orgulhoso, porque você não está dizendo, você não está aceitando o amor de Deus que levou o seu filho até a cruz. Morrer negando esse amor é a coisa mais louca que existe. Né? E só existe sabedoria mesmo quando Deus toca no nosso coração e nos faz enxergar quem nós somos, pecadores, e quem pode resolver o nosso problema, que é Jesus Cristo. Isso é sinal de sabedoria. Só que a sabedoria não vem da gente, vem de Deus. É Ele que coloca na gente. Exatamente. Então não tem espaço, né? Não deveria ter. Né? Um dia não vai ter nenhum espaço para orgulho na nossa vida. Né? Até lá nós estamos lutando contra, mas com a certeza de que vai ser vencido. Né? Porque em Cristo, pela fé, pela graça, salvação é pela graça, mediante a fé, nós temos, né, paz com Deus, segundo lá Romanos 5:1, né? Enfim. Pastor, obrigada de verdade pela participação. Eu acho que esse já foi um fechamento, mas se o senhor quiser fazer mais uma colocação, fique à vontade. Quero só ler mais um texto, Tainá, é coisa rápida aqui. O texto de Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. Então, não é possível agradar a Deus sem fé, só com fé. E se você quer ter fé, peça fé a Deus. Creia em Deus. Crendo em Deus já é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Então, fé salvífica é a fé que é depositada na pessoa de Cristo e que Deus nos preserve com fé. Amém, obrigada. Amém. Eu espero que você que esteja nos assistindo, assim como eu, tenha compreendido. Se ficar alguma dúvida, a gente continua agora também com a programação, nós temos uns vídeos que nós vamos assistir, mas nós também temos muitos conteúdos, né, pastor, no nosso canal, que você pode ir lá e recorrer
assistir e pesquisar um pouco mais, vai ter com certeza versículos também para compartilhar. Tem algum livro em mente, assim, que o senhor recomende? Tem um livro pequeno, um livro, né, além da Bíblia, obviamente, tem um livro, Tainá, da editora Fiel, escrito pelo R.C. Sproul, né, o R.C. Sproul. O nome do livro é um livro fininho, mas muito precioso, chamado O que é Fé? Ele explica de modo detalhado tudo o que nós falamos aqui um pouco mais. O que é fé, né? Da série Questões Cruciais, são livros pequenos, mas muito preciosos, da editora Fiel, do R.C. Sproul, e eu creio que você vai se beneficiar muito dele. Muito bom, então fica essa dica para você, para mim também, que eu já vou pesquisar. E para a gente finalizar, tem um desenho do dia. Tá. É esse que vai aparecer na sua telinha, e é esse aqui que eu te mostro. Pastor, qual a leitura que o senhor pode fazer dessa imagem? Tá, tem duas casas aí, né? Uma ponte indo até um certo ponto, né? Eu creio que relacionado ao nosso assunto, a pessoa que anda por essa ponte, ela expressa algum tipo de fé, porque ela acredita que não vai cair, né? Então, você está sentado aí, de alguma forma, você tem fé de que essa cadeira te aguenta, assim como a minha aqui. No meu caso, eu tenho que ter muito mais fé, porque eu sou mais pesado. Mas talvez eu creio que existem várias leituras que nós poderíamos fazer, né? E você vê que essa ponte não vai até o final. Ela tem que ser complementada, né? Alguém tem que dar um salto ali no final. Então, talvez um pouco da fé esteja nesse salto que a pessoa vai dar para ir até outra casa. Eu creio que essa talvez seja uma leitura possível, né? Uma possível leitura dessa imagem, além daquela que nós falamos no início, de que a pessoa que anda sobre essa ponte, ela acredita que essa ponte vai sustentá-la, e isso é um tipo de expressão de fé. Não tem nada a ver com fé salvífica, né? De repente é uma fé mais no sentido popular, genérico, né? Mas é um tipo de fé, né? Talvez essa seja uma relação possível. Muito bom. Eu até quando eu peguei essa imagem... Não sei se você pensa diferente, aí você tem uma outra leitura. Não. Eu fiz essa leitura mesmo. Eu podia até ter escolhido uma imagem voltada para a fé salvífica, eu acho que ficaria interessante. Mas eu achei essa aqui que é bem a mais popular mesmo, que a gente vê aquela de ilusão, né? De mover montanhas, de passar em caminhos que às vezes por nós são caminhos que não são possíveis. Sim. Chegar a esse salto talvez não seja possível, uma casa alta, né? E aí ele fala muito também, até quando eu peguei esse desenho, que é do Scott Erickson, que é o @ScottThePainter. Meu inglês é maravilhoso, gente. Calma. Eleni, eu vou voltar para as nossas aulas, viu? Leni, perdão. E aí ele fala muito da questão que a gente sabe das fragilidades das promessas humanas, né? As promessas vãs, que onde a gente não deve depositar a nossa fé, né, nos homens, que ele é uma obra talvez inacabada, mas Deus completa às vezes Sim. Essa é uma outra possibilidade de interpretação. Outra possibilidade. Aí eu tô pegando, nem foi minha essa interpretação, foi da própria imagem em si que eu peguei. Tá. Mas eu amei a sua, é isso que eu queria mesmo ouvir. Pastor, muitíssimo obrigada pela participação, por dedicar esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Tainá. Obrigado, e obrigado a todos os que estão nos acompanhando aí. Muito bom. E até uma próxima. Até uma próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, olha a minha esperança, a minha fé de ter o pastor aqui mais vezes com a gente. Gente, nós vamos continuar, calma. Nós vamos agora partir para alguns vídeos para a gente dar continuidade à nossa programação, que é Exercitando a Fé. Mas antes, eu gostaria de falar de uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para a sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, enfim, de qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo. A Quali Vinil pode dar um jeitinho ali e deixar do jeito que você sempre imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Dando continuidade aqui, a natureza da fé não é natural. E quem vai nos explicar mais sobre isso é o reverendo Mariano. Irmãos, a natureza da fé não é natural.
Quando nós olhamos lá para Hebreus, que é ali aquele texto clássico que fala sobre fé, nós vemos que, de fato, não é natural. Não é natural ter convicção de fatos que não conseguimos ver. Não conseguimos ainda estar diante dos nossos olhos. Também quando diz que nós precisamos, conforme o texto, de que sem esta fé é impossível agradar a Deus. Então não é natural. A fé é espiritual. A fé, ela tem fonte no Senhor e autor da nossa fé. Só Ele, de fato, coloca no meu e no teu coração, meu querido irmão, esta obra maravilhosa de crermos naquilo que ainda não existe, de vermos aquilo que ainda não vislumbrou de forma física e concreta diante de nós. Que instrumento é esse que Paulo aos Romanos diz que o justo não pode viver sem a fé, porque ele vive pela fé? Que algo importante, insubstituível, que deve ocupar a mente e o coração do povo de Deus, dos filhos de Deus, dos crentes em Cristo. Não podemos desassociar uma vida de fé de uma vida cristã. Uma vida cristã sem fé pode apresentar todas as obras, por mais grandiosas que sejam, mas jamais será fé verdadeira, fé salvadora, fé na providência, fé no cuidado, fé no Senhor, aquele que é o autor de nossa fé. O reverendo Mariano continua nos motivando a não desistir da fé que Deus colocou em nosso coração. Mas olha que coisa linda, irmãos. Versículo 25. Deixe sua Bíblia aberta e leia comigo. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O exercício da fé, irmãos, mesmo diante de uma aparente insensibilidade de Jesus, ela sabe quem é Ele, ela sabe, Ele é o Senhor. É só Ele que pode socorrer, só Ele pode mudar esse quadro de aflição, de angústia, de perturbação, esse quadro terrível que ela estava vivendo. Irmão, não desista, continue adorando o Senhor, para a glória dEle, exercitando a fé que Ele colocou no teu coração. Como nós precisamos adorar a Deus, continuar suplicando o socorro dEle. Ela, porém, veio e o adorou. Ela sabe que a glória é dEle, o poder é dEle, que só Ele pode atendê-la. A igreja de Cristo precisa continuar adorando, mesmo com pandemia. Porque se assim não fizermos, além dessa pandemia, vai se concretizar uma apatia espiritual. Não vamos acreditar e sentir mais nada no coração. Não vai mais arder no coração do povo de Deus a ouvir a sua palavra, a ler a sua palavra, a ouvir os testemunhos, as histórias mudadas, que Deus existe, está no controle de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Continuemos adorando ao Senhor. Agora nós vamos ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes e ele vai falar sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Então você pode começar a diagnosticar, a botar o prumo de Deus aí na sua fé, para saber se ela é verdadeira ou falsa, dependendo da maneira como você trata as pessoas. Se você valoriza o ser humano pela roupa que ele veste, pelo dinheiro que ele tem, pelos títulos que ele ostenta, pelo lugar que ele mora, pelo carro que ele anda, pela popularidade que ele possui, então a sua fé está provada numa fé verdadeira. Segunda coisa, segundo teste, a graça de Deus. Olha comigo os versículos 5 a 7.
que ele diz o seguinte: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E aí começa a falar da soberana graça de Deus. Que critério Deus usa para escolher alguém para a salvação? Eu pergunto a vocês. Que critério? Pela conta bancária? Pelos diplomas que a pessoa bota na parede do escritório? Pelo bairro que ele mora? Pela casa que ele mora? Pela roupa que ele veste? Pelos restaurantes que ele frequenta? Pelo volume da sua conta bancária? E Tiago começa então a desbastar e desconstruir essa ideia de acepção de pessoas, mostrando o seguinte, que o critério de Deus não é esse. Deus chama os que não são para envergonhar os que são. Deus é capaz de pegar o pobre necessitado do monturo e o fazer se assentar-se entre príncipes. Não são muitos que Deus chama de nobre nascimento. E então, através da graça de Deus que nos chama para a salvação, Tiago está argumentando para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, Deus não faz nem escolha do pobre, nem escolha do rico. Para Deus não tem pobre, não tem rico, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem branco, não tem negro, não tem amarelo. Para Deus, todo mundo tem o mesmo valor. E agora, para a gente fechar o tema, nós vamos continuar com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, e aí ele vai trazer uma reflexão para a gente analisar e pensar. E é claro que o Tiago não está dizendo que se você der comida para o pobre, roupa para o nu, você está salvo. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que você não pode dizer que está salvo se você não tem expressão da fé salvadora no seu coração, traduzida em obras. Essa fé que só está no discurso, mas não está na prática, é uma fé ineficiente. Ela está morta. Portanto, olha o verso 20 comigo, ela é inútil. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ela é inútil, inoperante, vale nada. Ela é discurso. Ela é teorema. Ela é dogma. Mas mais do que isso, ela é incompleta. Olha o verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E ele cita o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Mas como creu em Deus? Em que sentido Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça? Foi quando Deus apareceu para ele, dizendo para ele confiar na promessa. Ele disse: mas Senhor, como é que eu vou confiar na promessa? O meu filho da promessa não nasceu, eu só tenho aqui em casa um servo chamado Eliezer, e aí, Senhor? Aí Deus disse: então sai da tenda, Abraão, sai da tenda, olha para o céu, veja as estrelas, quantas estrelas? Assim será numerosa a tua descendência. Diz a Bíblia que Abraão creu. Isso foi imputado para a justiça. Aí, no tempo devido, Deus cumpriu a promessa. O filho da promessa nasceu, ele já tinha 100 anos, aí agora o menino já estava adolescente, talvez jovem, e Deus chega para ele e diz: agora Abraão, vai ao Monte Moriá e oferece ali em sacrifício teu único filho a quem tu amas. Essa fé não é apenas intelectiva, essa fé exige uma ação, Esse crer do capítulo 15, versículo 6 é subjetivo, ele creu. E quando ele creu no seu coração que Deus lhe daria um filho, sem ainda ter um filho, ele já estava velho, e ele creu, isso é algo que está aqui dentro. Ele foi justificado pela fé. Foi atribuído como justiça. Mas agora Deus aparece para ele, o menino está ali, na frente dele, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Vai lá e oferece esse menino em sacrifício. Exige o quê?
ação, obra, trabalho. E aí o que Tiago está dizendo? Que essa obra cooperou com a fé. Em outras palavras, essa obra atestou a fé. Esta obra confirmou a fé. Esta obra pôs um selo de verdade e de pureza sobre a fé. Esta obra demonstrou que a fé não era apenas um assentimento intelectual, mas era algo profundo, genuíno e verdadeiro. Que palavra que nós tivemos hoje, que explicação que nós tivemos hoje. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado, te ajudado na edificação da sua fé, da sua caminhada. Mais um conteúdo para a gente se aprofundar. Você pode buscar todos esses vídeos em nosso canal e ter mais profundidade ainda nesse tema. Gente, o que não pode faltar em qualquer comemoração? Você consegue me responder? Numa festa, o que não pode faltar? Claro, além de uma boa comida, algo bem gostoso, bem docinho para a gente saborear logo depois, né? Por isso que você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake. Gente, a Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, trufas de vários sabores, brownies e tortas, sempre feitos com muito amor e carinho. Os doces da Becca Cake são indispensáveis em qualquer festa. Ficou curioso para ver essas maravilhas de perto? Então entre no Instagram, @beca_cake, @beccacake. Aproveita e faz logo o seu pedido. É só ligar no 11 96187 3122. Becca Cake, o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Olha que delícia! Gente, dando continuidade aqui à nossa programação, eu gostaria de mandar um abraço também para o Felipe, para Eurides Bécara, para Janaide Martins e Sansão Pereira Castro, que estão aqui participando com a gente. A Janaide, ela é de Macapá. Olha, que bom ter você aqui com a gente, hein? Que bênção. Continua aqui ligadinho, nós vamos continuar. Agora é o momento da Caixa de Lembranças. E a nossa caixa de lembrança é do ano de 2019. Não está tão longe, né? Não, 2019, 2020, 2021. Foi um salto já. Parece que voou esse tempo, né, gente? É o acampamento de adolescentes. Foi o acampamento de adolescentes Play. E o que nós temos aí nessa foto? Esse momento da fogueira, isso mesmo. E aí nós temos aquela explicação para esse momento, né? Assim é a igreja, o fogo, onde, né, ele está ali intenso, onde os irmãos um ajuda o outro, e é o que nós falamos até para o exercício da fé, que nós podemos estar em comunhão, podemos ajudar o outro que está passando por um momento difícil, com oração, com ajuda de leitura. E eu mesmo, só para lembrar, meu querido, não desista, tenha fé, creia em Deus somente, e Ele pode te ajudar. Então é por isso que é tão importante a gente ter esse momento de comunhão, de união com o outro. E aí por isso que eu escolhi essa foto aí, dessa lembrança, que em breve nós queremos muito poder retornar para essas atividades, né, do acampamento, desses encontros. Aos pouquinhos estamos voltando com essas atividades aqui na igreja. Mas, né, o que nós almejamos é o fim da pandemia e a volta dessas atividades mais de grupo, mais próximas um do outro. Continuando com a nossa programação, ainda temos o que bombou nas redes. E o que bombou nas redes, gente, é essa foto que aparece aí na sua telinha, que depois de 17 dias aguardando a nossa querida Marcele Quirino, que teve a sua pequena recente, ela postou uma foto linda dela e com toda a família reunida indo para casa. Quem está acompanhando o Instagram, as redes sociais da Marcele, sabe, né, que a Melissa chegou logo no início desse mês, né, do mês de fevereiro ali, e a pequenina precisou ficar alguns dias ali na UTI internada, mas já teve alta e já está em casa com toda a família. Então, a Marcele Quirino e o Felipe Quirino, eles agradecem as orações e as mensagens de carinhos que eles receberam durante todos esses dias, durante todo o período de gravidez e o nascimento, e esse período que eles retornaram para casa. Quer acompanhar Marcele Quirino? O Instagram dela é
Quirino Marcelli. E aí lá você pode continuar acompanhando esse período de mãe, de mimo que ela está compartilhando ali. Ela sempre tem um conteúdo muito bom, muito enriquecedor, muito querido, assim, que ela prepara com tanto amor e carinho e ela compartilha. Então vai lá na página dela, acompanha os seus posts. É que aqui a gente compartilha Instagram, páginas legais para vocês acompanharem. E também eu deixo o nosso Instagram para você, que é o @ipp.tv. Aqui no nosso Instagram, você acompanha os bastidores, você acompanha todos os posts de conteúdos que vão para o ar, que já foram, chamadinhas, explicações sobre os quadros que a IPP-TV tem feito, né, para você. Então, assim, lá no Instagram você pode interagir, você também pode mandar uma mensagem dando dicas de conteúdo, algum em especial que você gostaria de poder ter ou de rever. Então, entre em contato no nosso Instagram, compartilhe ali mensagens. Gente, tem um quadro no Sempre Juntos que eu tô com saudade. Mas para esse quadro voltar, eu preciso de você. Você tem que me ajudar. Que é um quadro para saber quem está conectado aqui com a gente, quem está nos acompanhando. Tainá, como funciona esse quadro? Esse quadro funciona de uma forma bem simples. Você registra um momento seu em casa, assistindo a nossa programação. Você pode estar assistindo Sempre Juntos, como agora, você pode tirar uma foto sua assistindo o programa agora, como você pode também registrar assistindo outros programas, até mesmo os nossos cultos de domingo. Tira uma foto sua, foto de alguém da sua família assistindo e manda pra gente. Você pode mandar pelo telefone da comunicação, que vai aparecer na sua telinha, ou você pode mandar até mesmo pelo Instagram da IPP-TV, lá nas mensagens, tira uma foto e já manda pra gente e põe legenda, explica pra gente o que estava assistindo, quem estava assistindo. A gente passa aqui no nosso programa de compartilhar essas fotos. Então, mande pra cá que eu compartilho com você que está nos assistindo. Bem, nós ficamos por aqui, encerramos. Lembrando que hoje é segunda-feira, e é dia de conexão com Deus, às 20 horas. O culto acontece aqui na nossa TV, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas também com transmissão aqui pela IPP-TV. Caso você não tenha como se deslocar, que você mora em outro estado, você pode acompanhar nossa programação online aí da sua casa. O culto começa às 20 horas. O tema de hoje é Fiel até a Morte, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas se você está aqui em São Paulo e quer participar presencialmente, você pode entrar no nosso site, que é ippinheiros.org.br/cultos e faça sua inscrição e venha cultuar conosco. Lembrando que é importante você estar com o uso da máscara, né? Higienizar bem as mãos e evitar aglomeração. Mas aí, fazendo tudo isso, respeitando tudo isso, você será muito bem-vindo para cultuar conosco. Gente, agora eu fico por aqui. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta. Tchau, tchau!